Um certo dia, em um dia de domingo, como qualquer domingo, havia uma menina que se chamava Nandinha. Ela morava com a sua mãe, que já era idosa, e com seu primo. Porém, Nandinha, ela tinha uma deficiência mental, mas ela era muito obediente para a mãe dela. E ao lado da casa dela tinha uma casa de show. Sempre tinha show, bingo, era super barulhento. E Ritinho costumava pegar as caixas de papelões para a mãe dela vender. Então, certo dia, Nandinha ficou sozinha em sua casa e a mãe dela saiu para ir para a igreja. Então, como estava muito barulho e só estava a Ritinha, a Nandinha, quer dizer, na casa dela, e mais ninguém, né? Todo mundo estava na casa de show, certamente. E então ela escutou um barulho na porta e ela ficou meio assustada. Mas como ela tinha uma deficiência mental e não sabia da maldade, né, do mundo, ela foi lá e era um homem de uns 20 e pouco anos. Então ele pegou e pediu um copo de água para ela. E ela era boazinha, então ela foi pegar o copo de água. Mas assim que ela virou, ela se deparou com um homem nas costas dela. Então aconteceu uma coisa muito grave. Ele pegou e machucou ela, fez coisas erradas e fez atos errados com ela. E no final, para piorar, ele ainda pegou algumas ferramentas e bateu nela. E quando foi mais à tarde, a festa havia acabado. E a mãe dela chegou e encontrou ela caída na cama e toda cheia de sangue para todo lado. E logo chegou o primo dela também e tudo virou um domingo diferente. E todo mundo do bairro ficava super espantado, triste, revoltado com o que havia acontecido com Nandinha, pois ela era uma garota obediente, boazinha, apesar da sua deficiência mental. E ela morreu, foi encontrada morta. E a pessoa, ele fugiu, claro, né? Então, ela teve o velório dela, ela foi, nos laudos médicos saiu que ele abusou, né? Fez coisa com ela e bateu na cabeça, no corpo dela com algumas ferramentas que servem para capinar, né? Limpar terreno. Então, e aconteceu o enterro dela. E assim a polícia, com alguns sinais que as pessoas viram, né? Ele passar, já que não havia câmera naquela cidade pobre, conseguiram achar ele, a pessoa que fez mal para Nandinha, a pobre Nandinha. E ele foi preso, mas logo ele saiu, pois a cidade pobre, eles não tem lei, né? As leis não funcionam direito. Então ele ficou até preso alguns dias, mas logo ele saiu e foi obrigado a pagar a fiança com doações de cesta básica para pessoas humildes, não sei o quê. Vocês sabem essa história, né?
Então essa história ficou marcado, né? Pois a menina era uma garota boa, todo dia passava na rua, todos os vizinhos gostavam dela, ela era boazinha. E o senhor da taberna, ele falava que lembrava muito dela. E o final foi muito triste, pois ela fazia uma grande companhia para sua mãe já idosa. E foi assim. E antes disso acontecer, ela parecia que teve um sonho e ela havia falado para a mãe dela que quando ela morresse, ela queria um caixão de outra cor. E a mãe dela veio a lembrança dela ter falado isso. Só sei que foi muito triste esse dia, foi um domingo muito triste. E infelizmente, quem fez essa maldade com essa menina, Nandinha, não teve punição que deveria ter. E hoje em dia ele se encontra solto, certamente já deve ter feito coisas erradas com outras pessoas incapazes, né? Pessoas que não têm força, pessoas que não sabem como se defender, tipo, tanta maldade no mundo. E assim terminou. Tudo voltou ao normal. A casa de show voltou a funcionar normal no dia dos domingos, mas aquela casa ficou vazia, marcada, com os pingos de sangue, com aquele silêncio que chega a doer a alma de sua mãe, que já era idosa. E ficou assim, sendo uma lembrança triste sempre que todos passavam pelaquela rua, todos ficavam, não tinha como não lembrar daquela menina que mesmo com a deficiência mental, ela andava, ela ia comprar as coisinhas que a mãe dela pedia da taberninha. Ela passava dando oi, bom dia. E foi isso que aconteceu. A justiça, né, não cumpriu o que deveria cumprir. E não é diferente no dia de hoje. Isso aconteceu em uma cidade bem pobre, humilde, onde as leis, né, são mais em falta, né, ainda. Foi assim, gente. Comente aí se vocês também ficaram tristes com esse acontecimento, que eu acho que nunca mais as pessoas que moravam ali naquela ruazinha irão esquecer dessa menina. Enfim, obrigada a todos.